apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 12. Romanos 4, a partir do verso 12 até o verso 17. Na realidade, a gente vai ler o 12, mas a gente vai expor do 13 até o 17. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor nosso, quando abrimos a Tua palavra, desejamos de fato ouvir a Tua voz, então clamamos o Teu socorro e auxílio. Senhor, não falar conosco, certamente não ouviremos a Tua voz. Pelo Teu Espírito, então, Senhor Deus, instrua-nos na verdade. E glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aqui, irmãos, nós estamos diante de uma sessão em que Paulo está incansavelmente demonstrando que, de hipótese nenhuma, pela obediência ou mesmo pela lei, o povo, ou Israel, ou os gentios poderiam ser salvos. Ele primeiro demonstrou com clareza, chamando Abraão e Davi como exemplo desse conceito, no início do capítulo 4. Depois ele mostra que até a doutrina da circuncisão aponta para isso, não é? No sentido de que Abraão foi circuncidado, Paulo diz, foi circuncidado depois de ter crido. Ele creu em Gênesis no capítulo 12 e foi circuncidado no capítulo 17, então pelo menos aí 12, 13 anos se passaram até a circuncisão. Ele está dizendo, ora, então não é crer a fé mais circuncisão, na realidade a circuncisão é um sinal e selo da graça, da justiça, da fé, a obra que nos foi concedida por meio da salvação. Então, ele poderia parar aqui, mas ele não para, ele continua com seu argumento, e usando ainda Abraão como exemplo para mostrar a impossibilidade do homem ser salvo por sua própria obediência. E ele agora fala acerca da história, mais uma vez, e do papel do tempo na história. Como eu falei domingo passado, e repito mais uma vez, veja a importância para o apóstolo Paulo da história. Ele vai usar a história como fundamento para a doutrina. Ele vai dizer que Paulo vai dizer que Abraão foi chamado por Deus antes da lei. A lei foi entregue em Êxodo no capítulo 20 e Abraão foi chamado antes da entrega da lei. O que Paulo passa a argumentar, então entenda aqui o que é lei, o que ele chama de lei aqui. Entenda, porque obviamente a lei foi dada ao homem lá no Jardim do Éden. E já havia consciência disso entre as nações. Já falamos outra vez, até mesmo José, quando foi tentado ao adultério, disse, eu não posso pecar contra Deus. Ele sabia que aquilo era pecar contra Deus.
mas não havia, o pacto não havia sido estabelecido e a lei não tinha sido escrita. Ainda era a lei que estava no coração dos homens. Agora, esse pacto vai ser feito com Moisés e em Êxodo capítulo 20, a lei é entregue. Abraão foi chamado antes da lei. Ele pergunta, como pode então ele ser salvo pela obediência da lei, se a lei não tinha sido entregue em forma de aliança a ele ainda? Veja o argumento do apóstolo Paulo. Não há como fazer isso. É ilógico, ele está dizendo. Não há sentido isso. Por que isso é tão importante, irmãos? E talvez fosse melhor falar isso num seminário, né? Lá nos meus alunos no seminário, talvez fosse mais interessante. Mas eu acho bom frisar isso para os irmãos também, sem dúvida alguma. Como é bom você saber disso. Que a narrativa bíblica, ela respeita o aspecto histórico a tal ponto de uma doutrina fundamental para a salvação ser estabelecida na ordem que a história foi contada. Não é algo de menor importância, não. É algo de grande valor. Você tem que entender que o que Paulo está fazendo aqui é maravilhoso, porque alguém disse, fazer a sistematização de uma doutrina que ela é formulada em declarações de fé, como, por exemplo, nós lemos aqui na confissão de fé sobre Cristo mediador. Nós não lemos uma narrativa bíblica, nós lemos declarações de fé. O que é isso? É a história da redenção produzindo verdades declarativas que resumem toda a história que se passou. Verdades que são redentivas, que são extraídas das narrativas bíblicas, como elas se colocaram na história. Não é diferente aqui. Alguém certa vez disse, eu vejo claramente que a Bíblia se revela progressivamente, organicamente. Eu percebo que há uma progressão, informação, evento em cima de evento. Mas qual é o fundamento que eu tenho para a sistematização da doutrina? Aí um teólogo disse, o Antigo Testamento foi escrito em 15 ou 16 séculos. E o Novo Testamento foi escrito em décadas. Então ele pergunta, o que é o Novo Testamento? É a sistematização do Antigo Testamento. Séculos em décadas. Ele está defendendo aqui uma verdade inequívoca. E ele fundamenta essa verdade nos séculos de história do Antigo Testamento. Por isso que a nossa fé não é fundamentada no Novo Testamento, é na Bíblia, que é o Antigo e Novo Testamento. Porque se o próprio Novo Testamento fundamenta-se no Antigo Testamento, como é que eu vou fundamentar a nossa fé apenas no Novo Testamento? Então aprenda, irmãos, a apreciar, a amar de Gênesis a Apocalipse como palavra de Deus. Como palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível, onde nela a doutrina que salva o homem está exposta. A tal ponto que Paulo, no mesmo livro de Romanos, por favor, não é? E depois eu volto ao meu tema central, mas Paulo aos Romanos, no capítulo 15, veja as palavras do apóstolo Paulo. Ora, se as narrativas não tivessem sentido, veja o que ele diz aqui. Romanos 15, verso 4 e 5. Veja as palavras do apóstolo Paulo. O verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos... Você entende? A história, o que foi escrito produz esperança. A verdade revelada no passado
tem um significado. O que foi escrito para que tivéssemos esperança. Voltando ao nosso texto central, não é, aquilo que está sendo dito aqui, especificamente no capítulo 4, no versículo 13 agora em diante, Paulo passa então a mostrar essa realidade. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Veja como é interessante a linguagem. Não foi pela fé, não foi pela lei, não foi através da obediência que Abraão foi dada a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo. Que coisa interessante. O herdeiro do mundo. Vocês já ouviram falar, irmãos, que lá no texto de Gênesis, quando Deus chama Abraão, é dito assim, que Deus daria a ele uma terra. E aqui Paulo está dizendo que houve uma promessa que ele seria herdeiro do mundo, não era da Palestina, não. Ele ia herdar o mundo. Por que isso? Por que ele vai herdar o mundo especificamente? Aqui no texto, como nós acabamos de ler. Alguém pode imaginar assim, Abraão tinha tão pouco, tão pouca posse no mundo, mas ele era herdeiro de todo mundo. Alguém pode pensar e fazer uma conclusão direta dessa, e não teria necessariamente um equívoco, mas não é exatamente isso que o texto está ensinando. Porque, na realidade, Paulo aqui está apontando para Cristo, que é a semente, a descendência mencionada no texto. Ora, vamos usar um outro texto de Paulo para explicar isso. Lá em Gálatas, no capítulo 3, por favor. Gálatas, capítulo 3, verso 16. Abra sua Bíblia comigo, Gálatas, capítulo 3, verso 16. Ora, Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a quem? E ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Foi feita a promessa a ele de que ele seria herdeiro do mundo. Cristo é o herdeiro do mundo. Os fins da terra são sua posse. E é interessante, no Salmo 2, ele diz, pede-me, eu te darei. Os confins da terra, você possuirá toda a terra. Pede-me, eu te darei. É por isso que o detalhe está lá no capítulo 3 de Gálatas, mas porque antecedendo os versos que nós lemos em Gálatas 3,16, no verso 6 em diante, Paulo vai dizer, e foi anunciado, pré-anunciado o evangelho da justificação pela fé a todos os povos da terra, quando ele disse, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma promessa de que os povos da terra seriam benditos no seu nome. Ele seria herdeiro da terra, aquele a quem foi feita a promessa, Jesus Cristo. Esse seria e herdaria a terra. Agora veja ainda na sequência, irmãos, como isso foi feito com Abraão especificamente. Não através da lei, voltando ao nosso texto lá, não é, de Romanos. Não através da lei. Essa é uma expressão importante, não é? Porque não através da lei. Entenda aqui que quando Paulo lida com essa terminologia, não é? Quer dizer, ele não está negando aqui a necessidade da lei, ele está dizendo, só que a salvação não é um meio pelo qual você alcança a salvação por meio da lei, através da justiça da fé, não por meio da lei. Não através da lei, porque não foi dada ainda. A lei não tinha sido entregue ainda. Não havia sido dado ainda, como Paulo categoricamente vai afirmar. Se nós voltarmos ao nosso texto lá em Gálatas, mais uma vez, por favor, Gálatas capítulo 3, na sequência dos versos que nós lemos, 16, não é? Veja ainda. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar. Veja,
A promessa que foi feita a Abraão não pode ser revogada pela lei. Foi pela promessa. A lei não vai abrogar a promessa. Não houve uma mudança de modelo. Deus fez uma promessa a Abraão, agora está dizendo que ele vai ser salvo pela obediência da lei. Diz, não. A lei que veio 400 anos depois não poderia negar a lei. Veja na sequência, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente ao próprio Abraão. Preste atenção aqui nos detalhes do texto comigo, por favor, irmãos. A lei foi dada por Deus a Moisés mais ou menos 500 anos depois. Abraão viveu e foi salvo. Ele não poderia ter obedecido à lei mosaica. Por quê? Porque ela não tinha chegado ainda na forma de pacto. Então, como ele foi salvo? Confiando na promessa de Deus. Crendo na promessa de Deus. A lei não pode ser a rota para a salvação. Preste atenção na sequência de Paulo aos Romanos, irmãos, no capítulo, especificamente no capítulo nós estamos lendo mais versos 14 e 15 agora. Acompanhe comigo, por favor, Romanos 4 versos 14 e 15. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Por que não pode? O que é que a lei traz, irmãos? Verso 15. Porque a lei suscita a ira. A lei suscita a ira. Se você vive pela lei, você não pode receber o que foi prometido. Porque você está confiando no teu salário. Ora, por falar em salário, no mesmo capítulo 4, nós ouvimos isso, né? Voltemos a ouvir Paulo mais uma vez, no verso 4 do capítulo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como... Então, veja, se é pela obediência à lei que você é salvo, logo a salvação é um salário. É pago a você. Se a promessa repousa em qualquer tipo de obediência à lei, ela é inútil, porque ninguém pode guardar a lei. Como ele mostrou no capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos, nós estamos vendo isso desde o princípio. É impossível ao homem ser salvo pela obediência da lei. A lei pode somente mostrar-nos onde nós pecamos. Exatamente o que Paulo está dizendo aqui na frase, no verso 15. Veja, voltemos ao texto comigo. No mesmo Romanos 4,15, veja só o texto comigo. Ele diz assim, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há... Essa é uma frase estranha, eu diria até, pelo apóstolo Paulo, né? Onde não há lei, não há transgressão. Como é que não há transgressão sem a lei? Então não havia pecado antes da lei? Você entende aqui como é importante entender essa distinção aqui. Ora, a lei tinha sido dada antes de Abraão, antes de Moisés, sem dúvida, no Éden. Ela estava no coração do homem, na natureza do homem, mas não na forma de pacto. O grande ponto aqui que Paulo está dizendo, ora, você acha então que antes de Moisés ninguém pecava porque não havia lei? Claro que é tão claro isso, que nós podemos saber que Deus destruiu o mundo na época de Noé por causa do pecado, a transgressão da lei. Eles eram ímpios.
Então o que Paulo está dizendo aqui exatamente, irmãos? Paulo está dizendo de forma alguma que se alguém não conhece a lei, ele não pode ser culpado de pecado. É como alguém que se apresentasse num tribunal de júri e dissesse: eu cometi esse crime porque eu não sabia da lei. Ninguém pode fazer isso diante da lei. Se você for a um tribunal e alegar ignorância, ninguém vai dar atenção a você. Você nunca poderá usar esse tipo de argumento. Você não pode dizer. Mas a palavra transgressão que Paulo usa aqui, ela leva o significado de algo deliberado, sabendo que você está quebrando os limites que foram postos para você. Um teólogo usou a seguinte imagem para descrever isso, eu faço usando a linguagem dele. Ele diz o seguinte: se eu traspasso uma propriedade privada, se eu ultrapasso os limites daquela propriedade privada e entro nela, eu sou culpado de invasão. Eu sou culpado de invasão. Mas, se eu vejo um sinal dizendo não ultrapasse propriedade privada, então eu ultrapasso, então eu sou um transgressor. Veja, se eu entro na casa de alguém, não tem placa nenhuma, eu entro na casa de alguém, num terreno que não é meu, eu invado a casa, e aí eu sou culpado de invasão. Mas se eu vejo uma placa dizendo não entre e eu entro, eu sou transgressor da lei. Há uma deliberação, há uma vontade explícita aqui de quebrar a lei. Você vai ser condenado tanto por entrar sem saber, como entrar sabendo. A diferença é como você é tratado um e o outro. Você é culpado de ultrapassar os limites, e o outro você é culpado de transgredir a lei. Sabendo do que deve fazer, não se faz. Eu conheci a lei explicitamente, e eu a quebrei. Lembre-se, a lei não nos faz herdeiros. O que a lei nos faz é culpado duplamente. Antes, eu apenas era culpado de ultrapassar. Agora eu sou culpado de ultrapassar e sou transgressor, porque eu sei e fiz. A lei, ela me faz ainda mais culpado. Então a promessa vem. E ela só pode vir se for pela fé. Verso 16, veja, essa é a razão porque provém da fé. Entende, irmão? Porque se vier pela lei, a única coisa que a lei vai trazer é culpa, é transgressão, é pecado. Nada ela vai te trazer a não ser isso. Logo, é necessário que venha pela fé. Porque só a fé vai poder trazer salvação. E aí ele está argumentando com o povo hoje, isso, o pai de vocês foi assim. Abraão foi assim. Ele creu na promessa e foi salvo. A fé salvadora, irmãos, é a fé que confia na promessa de Deus. A salvação vem a nós garantida. Veja o verso 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Engraçado essa palavra de Paulo, pai de todos nós. Não pense que ele está falando que é pai do mundo, não. Pai dos judeus e pai dos gentios. Porque se não for dessa forma, se for apenas pela lei, é por isso que a salvação era apenas dos judeus. Os judeus vão dizer, é por isso que só pertence a nós. Você tem que se tornar judeu para ser salvo. E Paulo está dizendo, não. Porque o pai de vocês creu antes de receber a lei. Creu na promessa do Senhor. Tendo em vista que Abraão repousa nas promessas de Deus, irmãos, não na obediência,
ela é possível tanto aos judeus, aqueles que estão na lei, como aos não-judeus, porque eles vão crer como Abraão creu. Se é assim, há salvação para o judeu e para o gentio. Se todos pecaram, a salvação é igual para todos. Só que Paulo está dizendo, você está entendendo, a salvação que é para todos, ela não foi revelada agora no Novo Testamento, ela já foi desde o princípio com o pai de vocês. Abraão foi assim. E veja ainda, por favor, irmãos. Como no verso 3, Paulo mostra esse argumento, né? Mostrando pela escritura do Antigo Testamento, que Deus prometeu fazer de Abraão pai de numerosas nações. O verso 17, ele diz, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. No verso 18. Mas no verso 17 ele diz ainda, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Veja lá Gênesis 17, verso 5, por favor, irmãos. Acompanhem comigo. Gênesis 17, verso 5. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão. Não, Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Pai de numerosas nações eu te constituí. Ora, na linguagem do apóstolo Paulo, ele está citando mais uma vez a Escritura, e ao citar a Escritura, ele prova o argumento, como ele prova no início do capítulo 4, Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Agora ele diz que ele seria pai de numerosa nação. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Como nosso pai na fé, ele agora tem filhos em todo o mundo. Restringir a oferta da salvação aos judeus, irmãos, é contradizer a promessa de Deus. A salvação é para todo aquele que crê, sem nenhuma exceção, como a Escritura muito bem nos ensina. Aqui nós temos que fazer algumas análises importantes ainda antes de concluirmos, irmãos. A promessa feita a Abraão, ela foi primeiramente feita a Cristo. Preste atenção nisso. A promessa observem bem isso. A promessa feita a Abraão, ou as promessas feitas primeiramente a Abraão, elas são primeiramente feitas a Cristo. Então, em Cristo, todos aqueles que creem nele recebem a promessa, sejam judeus ou gentios. Essa é a conclusão, ela tem grande valor para todos nós. Primeiro, e aqui eu estou citando especificamente William Perkins, no seu comentário de Gálatas, ele diz o seguinte: quando nós aprendemos a diferença das promessas da lei e do evangelho, nós entendemos muito bem o que Cristo fez por nós. As promessas da lei, diz ele, elas são dirigidas e são feitas às pessoas particularmente, a cada homem particularmente. As promessas do Evangelho, elas são primeiramente dirigidas a Cristo. E, consequentemente, àqueles que pela fé são unidos a Cristo. São feitas a Cristo e pela fé àqueles que estão unidos a Cristo. Ainda ele diz, dessa maneira nós aprendemos a reconhecer a comunhão que existe entre Cristo e nós. Cristo, como mediador, ele foi o primeiro eleito. Ora, nós acabamos de ler na nossa leitura da Confissão de Fé. No capítulo 1, no capítulo 7, parágrafo 1. Aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo. Veja, o primeiro eleito foi Cristo. Por isso nós somos eleitos, se estivermos unidos nele. Ele foi o primeiro eleito.
Ainda, ele continua. Se ele é o mediador, e como mediador ele foi o primeiro eleito, nós estamos unidos a ele, redimidos na eleição dele. Ele continua. Cristo foi o primeiro justificado. Isto é, aquele que quitou e perdoou os nossos pecados. E nós somos então justificados nele. Como ele foi justificado? Quando foi declarado sem pecado. Como é que eu sei que ele foi sem pecado? Quando ele volta dos mortos, tudo aquilo que ele fez, o Pai recebeu, dizendo, é perfeito. Pode ser entregue à igreja. O primeiro que foi declarado nunca pecou, é entregue à igreja. E nós somos justificados nele. Ele é o herdeiro do mundo. E nós somos herdeiros nele. Ele morreu sobre a cruz. Não como uma pessoa privada, mas como uma pessoa pública, representando todo o eleito. Todos aqueles que o Pai amou antes da fundação do mundo. Todo o eleito morreu nele e com ele. Da mesma maneira que ele ressuscitou dentre os mortos. E nós ressuscitamos com ele. E como ele está sentado à mão direita do Pai, nós estamos assentados com ele. Se nós cremos na promessa, nós confiamos nele. E tudo o que ele fez por nós. E aí eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1 e capítulo 2. Por favor, acompanhem comigo a história, a narrativa comigo na carta de Paulo aos Efésios. Finalzinho do capítulo 1, início do capítulo 2. Efésios capítulo 1, diz assim, vamos pegar aqui a partir do versículo 22. Pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Agora, no verso anterior, leia comigo, por favor, acompanhe a leitura comigo no verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele então, depois que ele faz tudo isso, ele ressuscita dentre os mortos, ele assenta-se nos lugares celestiais, ele é dado à igreja na sequência. Agora veja o capítulo 2, como nós estávamos, verso 1, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Verso 2, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Verso 3, não é? No verso 2 ainda, andávamos segundo o principado da potestade do ar, isto é, preso por Satanás. Veja, nós estávamos mortos, andando segundo o curso do mundo, preso pelos principados e potestades, e no verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Veja, mortos, fazendo a vontade do mundo, preso por Satanás, fazendo a vontade da nossa própria carne. E aí vem Cristo no verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela sua graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Perceba, ele foi o primeiro a chegar, e nós que cremos nele, nos assentamos juntamente com ele. Nós que cremos na promessa do Filho, todos esses benefícios são nossos. Ele será herdeiro do mundo. Já não é mais Israel, já não é mais a Palestina, é o Brasil, a China,
Ouvimos testemunhos de missionários que vêm do mundo falando lá no Supremo Concílio, que nos encheu de esperança, onde o Evangelho antes não era pregado, foi pregado e muitas pessoas vieram a Cristo. Um missionário que estava na Austrália foi levado para o Iraque, e no Iraque ele vive entre a vida e a morte. Ele diz: nunca em todo o meu ministério eu vi tantas pessoas vindo a Cristo. Nos lugares mais inóspitos que você imagina. Porque creram na promessa do Messias. Por que essa é uma tese tão importante para a igreja, irmãos? Porque certamente você nunca poderá ser salvo por aquilo que você faz ou tem feito. Os judeus estão aprendendo. O pai da fé, Abraão, foi salvo dessa forma. E como é que ele é salvo? Ele crê em Cristo, aquele que trabalhou. E aí nós voltamos para Romanos no capítulo 4, mais uma vez, nós encerrarmos. Romanos capítulo 4, veja o texto comigo. A linguagem do apóstolo Paulo no início do capítulo 4. Não é? Ele diz assim, verso 3 nós já lemos, vamos ler o 4 e o 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica, naquele que trabalha, naquele que faz, naquele que cumpre, a fé lhe é atribuída como justiça. Ora, o que é que tem a ver aquele, porém crê naquele que justifica? Quem é o que justifica? Como é que ele chama essa obra de justificação? Se não é trabalho. Isaías capítulo 53. Ouça as palavras do profeta, versos 10 do profeta Isaías, do capítulo 53, diz assim, Isaías 53, 10 em diante, diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o quê? O fruto do penoso trabalho da alma, da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Esse é o que trabalha. Esse é o trabalhador. É nele que nós colocamos a nossa esperança. Nós cremos na promessa. Paulo disse: aquele que trabalha, o seu salário não é favor, é dívida. Mas ao que não trabalha, mas crê naquele que entrega o fruto do seu trabalho para miseráveis como nós, para pecadores como nós. Ele conquistou o mundo. Já não salva apenas uma nação. Ele tem a igreja, que lá em Apocalipse é descrita assim: povos de todas as línguas, raças, tribos e nações. Porque não todas estão mortas nos seus pecados. Todos estão mortos nos seus pecados. E os que foram salvos porque creram na promessa e creram no Filho unigênito de Deus, como Abraão creu. E Abraão, diz o Senhor Jesus Cristo, lá no Antigo Testamento, disse: ele viu o meu dia e se regozijou. Ele viu o meu dia e se alegrou.
Sabe por que é a única forma de eu ser salvo? Porque Deus vai requerer de mim perfeita obediência. Eu não posso fazê-la. Eu estou morto nos meus pecados. Mas por incrível que pareça, eu posso contar os pecados de Abraão na narrativa bíblica. Ele foi um pecador. Ele foi salvo porque creu, não porque foi perfeito, obediente à lei, porque era impossível a ele. Ele foi contado como perfeito, porque creu e foi imputado a ele a justiça de Cristo. E eu encerro dizendo, lendo com vocês, por favor, né, o texto de Gênesis ainda, no capítulo 26. Veja, aquele que não foi salvo pela obediência da lei, como pode isso ser dito acerca dele? Aquele que não foi salvo, a tese de Paulo é, ele não foi salvo porque obedeceu à lei. Mas veja o verso 5 do capítulo 26, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e as minhas leis. Como isso pode? Porque ele creu naquele que trabalhou. E a justiça dele foi imputada a ele. Nós vamos chegar diante de Deus e vai ser dito de nós: eis aqui o meu filho, que guardou toda a minha lei, porque está unido ao meu único filho, perfeito e obediente. Essa é a nossa promessa. Essa é a promessa que redime o mundo e salva o homem. Nós seremos contados assim. Eu lembro-me que eu falando desse tema numa determinada igreja, eu disse assim, usando até uma linguagem da confissão de fé também, que diz assim: ainda que a sua fé seja fraca, um fio, mas se ela for colocada em Cristo, somente em Cristo, só Cristo, ninguém além de Cristo, só nele, a tua fé é perfeita. Mesmo que seja um fio. Recebi um texto de um irmão, depois do sermão, me escreveu, dizendo: agora sei, pastor, que eu estarei bem, apesar de tão fraco. Mas eu sei que a minha única esperança é Cristo. Eu sei agora que eu estarei bem. Essa é a promessa que redime o homem. O Senhor fez uma promessa de salvar o mundo pelo seu Filho. E quando você tenta ser salvo por sua própria obediência, você rejeita a promessa e atrai sobre si a ira de Deus. No tempo oportuno, quando a exposição correr, nós ainda falaremos do papel da lei na vida do crente. Mas agora, é necessário tirar todos os entulhos para que seja visto Cristo, somente Cristo. E a nossa esperança não seja confundida. Seja Cristo. Somente Ele. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor nosso,
Quão glorioso é o teu nome, Senhor. Que mediador, que salvador, que redentor. Que nome glorioso é esse, Cristo, nosso Salvador. É só Ele, Senhor, só Ele. É só a obra dEle, somente a obra dEle. Justiça, a dEle. Salvação a que Ele me deu. É nele. E é somente nele que nós colocamos toda a nossa esperança. E não há bem mais precioso do que a alma. E podemos lembrar das palavras de Estevão, sendo apedrejado e perto da morte, viu o Senhor Jesus Cristo em glória. Então ele disse: a ti eu entrego o meu bem mais precioso, a minha alma. Eu posso confiar nas tuas mãos, a minha alma. Eu posso confiar a minha alma. Ó Senhor, Tu és a nossa esperança e a nossa salvação. E em Ti, somente em Ti, nós depositamos o nosso maior tesouro. E estando nas Tuas mãos, ninguém poderá arrebatar de Ti. Bendito seja o Teu nome para sempre. Abençoa-nos nessa noite. Salva os que estão longe de Cristo, para que a glória do Teu nome se manifeste no nosso meio. E conforta aqueles que lutam para viver para a Tua glória. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.